Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. Já não é de hoje que eu tô aqui no canal falando sobre sistemas de resfriamento de computadores, buscando o melhor custo-benefício, e a gente chegou a testar aqui no canal vários CPU coolers, mas a gente nunca de fato se aprofundou sobre o funcionamento deles, cara. Como funcionam os heat pipers, como funcionam os CPU coolers. E no vídeo de hoje a gente vai fazer isso, mas vai fazer isso com estilo, cara. A gente vai aprender muita coisa legal aqui. Tenho certeza que se você assistir o vídeo inteiro, você vai descobrir coisa que você nem imaginava que você ia descobrir sobre isso. Mas beleza, ó, pra você que não conhece, isso daqui é um CPU cooler. Esse carinha aqui, ó, ele tem a função principal de resfriar um processador. No caso ali, o processador do computador. E o processador é um componente do computador que trabalha em temperaturas extremas, podendo superar aí facilmente 100 graus, 200 graus, se não tiver um bom sistema de resfriamento. Ou seja, o computador pode entrar em colapso se isso daqui não der conta de resfriar o processador. O mais interessante é como que o negocinho desse tamaninho aqui consegue segurar um processador que pode chegar a temperaturas absurdas dentro de uma temperatura ideal para funcionar. E realmente é muito pequeno, né, para a quantidade de calor que ele segura. Hoje é claro que a gente também tem outras opções de sistema de resfriamento para computador, mas até os computadores mais poderosos podem ser resfriados com o CPU cooler, e até notebooks também novos, né, dos mais poderosos, costumam vir com um sistema semelhante a esse de dissipação de calor. Bom, e depois de ficar me perguntando sobre essas questões aqui relacionadas a esse carinha, eu decidi buscar uma resposta sobre por que esses caras são tão eficientes na física. Então vamos começar a destrinchar esse cara aqui, passo a passo. Bom, essa aqui é basicamente a base de qualquer CPU cooler que seja bastante eficiente. A gente tem aqui várias lâminas de metal que são de alumínio, são leves. Aqui a gente também tem uma base de metal misturada também com cobre. Tem CPU coolers que a base toda é de cobre. E a parte do CPU cooler que mais garante uma boa eficiência tá nesses cobres aqui, cara. A gente tem uns tubos de cobre, né? Você pode ver que cada linha aqui corresponde, né, a um tubo de cobre, que eles sobem aqui e passam dentro, né, dessas paletinhas de alumínio e saem aqui em cima, e todos eles são vedados. Por que eles são vedados? Porque eles são tubos de cobre especiais, cara. Eles não são qualquer tubo de cobre. Dentro desses carinhas aqui existe um pouquinho de líquido, que é um líquido que evapora muito fácil com o calor. Um detalhe é que esses tubos de cobre, né, especiais, são chamados de heat pipers. Então vou usar meus dotes artísticos aqui para te explicar melhor essa questão. Então vamos desenhar aqui um heat piper, né? Nossa, a caneta tá ruim, mas dá para entender, né? Detalhe que um heat piper, né, se a gente traduzir esse nome aqui, seria tubo de calor. Ou seja, né, em vez de ser tubo de cobre, a gente chamaria de tubo de calor. E basicamente, né, se a gente olhar aqui um heat pipe, a gente tem aquela pontinha, né, dele mais ou menos. Então a gente tem meio que uma pontinha assim, e ele desce, e na hora que chega aqui, vamos fingir que esse daqui é a bundinha dele. Como é estranho esse desenho, né? Mas enfim, é a explicação, né? Então a gente tem aqui o interior do heat pipe. A gente tem um pouquinho de líquido aqui, né? Finge que isso aqui é o líquido. E quando a gente joga calor, né, nessa base dele, que no caso, a base aqui do CPU cooler seria essa daqui, né? Então, quando a gente joga calor na base dele, aqui tá o foguinho, né? O líquido que tá aqui dentro, ele sobe, ele evapora rapidamente, né? E sobe, beleza? Então ele vai pegar lá em cima. À medida que esse líquido sobe, ele já vai ficando mais frio. E na física mesmo a gente aprende, né? Cada líquido tem um ponto de fusão, ou seja, em determinada temperatura, ele vai se tornar um vapor, ele vai se tornar um gás, e quando abaixar daquela temperatura, ele vai se tornar um líquido de novo. E aqui no tubo de cobre, internamente a gente tem os capilarezinhos, né, que são umas áreas destinadas para pegar esse líquido que era um vapor e para eles grudarem aqui na beiradinha dele, entendeu? Então, o líquido sobe quente, começa a resfriar no meio do caminho, e quando ele tá frio aqui,
ele escorre de volta para baixo. Aí ele fica nesse ciclo interminável, né? Enquanto tiver calor aqui, esse líquido vai subindo, ele evapora, sobe, resfria, desce, evapora, sobe, resfria, desce. E isso acontece dentro dessa paradinha aqui, ó, e a gente não dá nada para ela, né, velho? O cobre que tá aqui, ó, ele já é um ótimo condutor de calor, né? Mas com todo esse processo aqui dentro dele, cara, a gente faz ele conduzir o calor muito mais rápido, ou seja, ele retém o calor rapidamente e dissipa esse calor da maneira mais rápida possível. Um detalhe é que ninguém fala o líquido que tem aqui dentro, né? E segundo as pesquisas que eu fiz, pode ser uma mistura de etanol e água. Acho que eu escrevi água errado, mas enfim. E também pode ser um biocombustível, sacou? Então pode ser etanol mais água ou também um biocombustível que tem essa capacidade de evaporar, né? E se tornar líquido rapidamente para fazer essa troca de calor o mais rápido possível. Tem um outro detalhe aqui que a gente não pode deixar passar, que é muito curioso, cara, e nos meus testes práticos a gente viu isso várias vezes aqui no canal, que quanto maior o comprimento do tubo de cobre, mais espaço o líquido tem, né, para subir e se resfriar. Então, mais eficiente ele vai ser de acordo com a altura dele. Então, olha só, eu tenho esse CPU cooler aqui, ó, que tem essa altura mais ou menos, né? E tem um outro aqui do lado que ele é mais baixinho, ó. Então, teoricamente, né, se a gente observasse aqui só um tubo de cobre isoladamente, a gente teria esse cara aqui com uma eficiência de dissipação muito maior. Assim eu acho que fica mais fácil de visualizar o tamanho dos dois, né? Esse aqui ele é um pouquinho mais baixo, os tubos de cobre são um pouquinho mais curtos. Bom, um detalhe, né, que por enquanto a gente só está analisando a questão, né, dos heat pipers, que são esses tubos aqui. Tubo de cobre não, tubo de calor. Mas aqui no caso do CPU cooler, a gente tem muitas outras variáveis na construção dele que podem alterar a capacidade dele de dissipar calor. Por exemplo, esse outro que eu acabei de pegar tem uma base de cobre muito mais ampla e além disso ele tem mais tubos de cobre. E como se não bastasse, né, a gente também tem toda aquela estrutura, né, a estrutura de alumínio, a gente tem uma estrutura de alumínio de um lado e do outro, e a gente tem 3 fãs para dissipar o calor aqui nesse CPU cooler. E aí que entra um outro detalhe super interessante que a gente não pode deixar de falar. Já que o líquido que está aqui dentro evapora e vai se resfriando, né, no meio do caminho naturalmente, a gente tem isso daqui sendo muito mais otimizado com o alumínio, que também acaba conduzindo o calor que serve para ajudar a dissipar, porém sendo mais otimizado ainda com as ventoinhas, né, cara? Então vou mostrar com esse aqui para ficar mais fácil, né? Basicamente a gente tem aqui uma ventoinha que a gente pode falar que seria um mini ventiladorzinho, né, que vai pegar o ar do ambiente externo e vai ou empurrar esse ar nos tubos de cobre, né, para resfriar, ou puxar o ar que tá aqui atrás também, né, que provavelmente vai estar bem mais frio que a temperatura daqui de baixo, né, que vai estar em contato com a nossa fonte de calor, fazendo uma troca também da temperatura que está aqui embaixo e da temperatura dos tubos de cobre e do alumínio com a temperatura ambiente, a temperatura do ar. Às vezes a gente não se toca, mas o ar que a gente respira, ele é um gás. E querendo ou não, esse gás, esse ar, ele também troca calor com as coisas do ambiente, né? Então olha quanta tecnologia que a gente tem aqui. Aqui a gente tem troca de calor por condução, né, segundo a física. A troca de calor por condução é quando a gente encosta algo quente numa barra de ferro, por exemplo, e a barra de ferro toda esquenta, então a gente tem a condução aqui na parte externa dos tubos de cobre, e nesses alumínios que estão aqui, a gente também tem uma troca de calor aqui por convecção, que vai ajudar a resfriar, que é a troca por gases, que ocorre aqui dentro do tubo de cobre, né, que é o líquido se transformando em gás, né, através da evaporação, e também do ar, né, graças, né, a esse ventiladorzinho aqui que puxa e empurra o ar também para trocar calor com o nosso negócio aqui. E se tratando também da ventoinha, ela pode e vai fazer uma grande diferença na refrigeração desse carinha aqui. No computador, quando o processador esquenta mais, a placa-mãe do computador geralmente manda um sinal para essa ventoinha aqui. Não são todas que tem essa tecnologia, tá? Mas geralmente acontece e ela roda mais depressa. Ela rodando mais depressa, ela vai trocar, né, uma maior quantidade de ar aqui e vai manter o processador na temperatura ideal. Porém, tem algumas ventoinhas que de fábrica conseguem mover um fluxo de ar muito maior do que outras. Isso a gente consegue ver através da numeração que chama CFM. Quanto maior o CFM de uma ventoinha, mais ar ela consegue puxar
ou empurrar. Então assim, só exemplificando, pode acontecer do CPU cooler ter uma ventoinha só e essa ventoinha dá pau em 3 ventoinhas. Por exemplo, esse CPU cooler aqui ele tem uma ventoinha só, que é muito eficiente, né? Mais eficiente do que cada ventoinha desse daqui. Eu peguei justamente esses 2 CPU coolers como exemplo, porque de tanto testar, né, eu acabei descobrindo que tanto esse CPU cooler quanto esse daqui tem uma performance muito semelhante, mesmo os dois tendo uma construção bem diferente uma do outro, né? Um tem 3 fãs aqui, o outro tem mais tubo de cobre, mas por conta, né, do comprimento aqui, por conta da força da fan, por conta do CFM mais alto aqui nessa ventoinha, a gente consegue ver um CPU cooler que aparentemente é mais simples, entregando a performance de um CPU cooler que aparentemente é muito mais parrudo, que seria esse daqui, né? Um detalhe é que nos notebooks, por exemplo, a gente tem um sistema que trabalha da mesma maneira que esse daqui, porém a gente tem menos espaço. Então, nesse tipo de situação, é essencial que a ventoinha seja pequena e super eficiente, ou seja, normalmente ela vai girar muito mais rápido do que o normal para, né, trabalhar dissipando mais calor, e os tubos de cobre também eles precisam ser maiores, né? Quanto maior o comprimento deles, melhor a gente vai ter mais eficiência na dissipação. Então aqui no caso dos notebooks a gente tem essa jogada, né? Mas basicamente o sistema é muito semelhante também. Um detalhe é que essa base do CPU cooler ela vai encostada diretamente aqui no processador, né? Então ela fica aqui encostada trocando temperatura. E o processador também ele foi fabricado de uma maneira que o calor, né, dele seja todo concentrado na parte de cima. E para aumentar a eficiência de contato e troca de calor entre os dois, a gente costuma usar uma pasta que pode ser a base de metal ou não, que a gente chama de pasta térmica. Essa pasta também a gente vai encontrar em notebook e também em computador desktop, ou qualquer outro sistema de resfriamento que utilize, né, um sistema semelhante. E a pasta térmica é essencial porque a gente não vê a olho nu, mas o metal ele tem uma porosidade, então a gente tem espaços vazios ali que não seriam um ponto de contato, né? Ou seja, que dificultariam a transmissão de calor entre o processador e o CPU cooler ou o sistema de resfriamento do notebook. E basicamente essa seria uma liga de metal vista do microscópio. Quando a gente coloca a pasta térmica, ela preenche esses morrinhos aqui, esses buraquinhos entre as ligas de metais. Então por isso que a pasta térmica é essencial também. Ah, detalhe, eu tenho certeza que alguém vai me perguntar sobre isso. Vai falar, pô Fafá, cerrei aqui um hatch piper e não vi nenhum líquido vazar ou não vi nenhum gás vazar. Cara, o líquido que tá aqui dentro, ele tá preso a vácuo, tá? Também não tem ar aqui dentro além do líquido. Acho que isso era importante, eu tinha que ter falado antes, mas tô falando agora. E tem um tiquinho só, cara, é muito pouco. Então na hora que você corta isso daqui, ele vaza que nem um gás de um botijão de gás, entendeu? Que tá sob pressão. Então por isso que muitas das vezes a pessoa vai lá e serra o bagulhinho aqui e não vê o líquido. Por conta disso, é um pouquinho só e ele já vai ali, né, na menor abertura possível. E ó, não posso me esquecer, se você chegou até aqui, nesse momento do vídeo, eu vou te convidar para se inscrever. E se você também é um desses 131 mil espectadores, pessoa que está sempre vendo aqui o canal e ainda não se inscreveu, véi, se inscreve aí, cara. Conteúdo é da hora, você sabe que é da hora. Daqui a pouquinho, ó, o pai vai colocar ali, ó, a plaquinha 100 mil inscritos ali atrás. Daqui a pouquinho é de 1 milhão, mas eu só vou conseguir se você me ajudar. Então se você tá vendo aí o canal, velho, não se inscreveu ainda, se inscreve, pô. Não é? Quem não chora não mama. Então, aprendi aí, ó, tem que pedir mesmo. E se você gostou do conteúdo, cara, ou tem algo a acrescentar no conteúdo, deixa um comentário aí que é legal demais, cara. Os comentários fazem parte, né, do conteúdo também. Vou ficando por aqui, um abração, tamo junto e até a próxima aí.